isso, porque a obra precisa da sua ajuda. Eu convido agora o pastor Gilmar para vir até aqui trazer sua palavra, e depois temos o segundo pregador da noite para concluir os trabalhos desse culto. E podem ficar cientes, Deus vai trazer uma bênção muito grande sobre cada vida. Vem cá, pastor Gilmar. Esse moço mora em Blumenau, mas é de Bituba, né? A vida dele, irmãos, era uma miséria, uma desgraça. Mas Jesus converteu ele, transformou a vida dele. Ele é daquele que queria matar a mãe. Conheço porque eu sou de Bituba também. Mas o Senhor transformou a vida dele. Hoje é um pregador. E eu tenho o prazer de apresentá-lo para trazer uma mensagem de Deus para todo esse povo. Querido povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, estejamos todos em pé agora, por favor. Antes de fazer menção na Sagrada Escritura, eu quero agradecer ao Deus eterno a sua infinita graça, o veículo que Deus tem se utilizado para nos salvar e para nos salvaguardar até aqui. Agradecer a Deus por poder estar aqui nessa tribuna, que representa o cumprimento de muitos sonhos, a resposta de muitas orações, a expectativa de muitos corações. E eu tenho certeza que enquanto eu começo a me expressar nessa noite, a tua expectativa também é essa: que Deus eterno venha nos ungir e nos usar a todos nós, para que o seu grande nome venha a ser glorificado. Eu agradeço a Deus por estar aqui junto com o pastor Cisino Bernardino, que é um ícone de missões, sua digna esposa irmã Elba, que é uma felicidade para nós podermos estar aqui para contribuir com o reino de Deus. Pastor Reuel, sua digna esposa irmã Giane, é uma bênção de Deus poder estar aqui para poder cooperar. Eu estou recebendo um presente aqui dos Gideões. Pastor Gilmar Silva. Muito obrigado. Muito obrigado. Povo de Deus, digam glória a Deus. Eu estou acompanhado da mulher da minha vida, querida esposa irmã Gorete, que tem sido uma bênção de Deus para mim, que também prega, que é a mãe das minhas 3 filhas que estão ali, a Dude, a Dade e a Das. Está lá o Rafael, o Rodrigo, e eu tive a felicidade de poder contar aqui com a presença de um evangelista, já de longos anos na obra de Deus, evangelista irmão Noé. Está lá, levanta a mão, servo de Deus, veio lá do Rio Grande do Sul, bastante passado em idade, mas cheio da graça de Deus. O César, sua esposa, está ali, a pequena Rebeca. Deus abençoe. Eu tenho um querido amigo aqui que é o pastor Sérgio Travasso. Cadê? Está lá, amigão. Que Deus abençoe. Por gentileza, descontrai um pouquinho, irmão Orli, esposa, vocês todos, descontrai um pouquinho para dar um abraço em alguém aí e dizer: o nosso Deus está conosco nesse negócio. Isso, vai. Dê um abraço nele aí, meu amado. Dê um abraço nele aí. Irmão Júlio, Deus abençoe, meu irmão. Pastor José Carlos, glória a Deus, glória a Deus. Meu querido irmão Alexandre Bernardino, Deus te abençoe, tá, meu amado. Querido pastor Alisson, que eu estava aqui ainda há pouco, todos os servos de Deus. Eu não sei quem vai ser subsequente à minha participação, não sei se é o senhor, não sei quem é, que o pastor Adão é o senhor. Que o Deus eterno venha lhe honrar da mesma maneira. Aleluia. Quem crê que Deus vai nos abençoar, levante a mão e diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: aqui dentro nessa noite existe um mistério chamado unção. Diga glória a Deus.
Pegue a sua Bíblia, por gentileza, e leia o livro do profeta Isaías. Livro de Isaías, capítulo 6. Passagem extremamente conhecida de todos nós, para nós tecermos aqui alguns comentários da palavra de Deus. E nós temos também o nosso querido colega que vai pregar daqui a pouco. Nós vamos procurar respeitar aqui o horário. Livro de Isaías, capítulo número 6. Versículos 1 até o versículo número 8. Aleluia. 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 Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8. Por gentileza, quem encontrou a passagem, diga amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga glória a Deus. Tomem assento e não pare de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, o assunto aqui essa noite é um encontro que todos precisam ter. Digam junto comigo: um encontro. Peguei vocês de surpresa. Por favor, pregue junto comigo: um encontro que todos precisam ter. Meus queridos e amados, no período de 739 a.C., aproximadamente 2.750 anos atrás, no período de Isaías, a nação de Israel passava por mais uma de suas tremendas crises. Isto porque depois da morte de Josué, o libertador e o conquistador de Israel, tendo como causa a transigência do povo com o pecado, as alianças militares com povos cananitas, a consequente idolatria e a imitação dos costumes dos povos de Canaã, levava Israel, meus queridos, à degradação e à derrota moral, porque o pecado sempre andou e sempre andará de mãos dadas com o sofrimento. Sofrimento não pode ser separado de pecado. Quem peca, sofre. E eu venho aqui lembrar para vocês, amados, que deste modo se instalou na nação de Israel uma espécie de círculo vicioso: ascensão,
queda e restauração. Ascensão, quando o povo buscava a presença de Deus e lhe era fiel. Queda, quando o povo estava então caído e Deus permitia a sua queda quando esse se desviava. E agora, restauração, quando o povo voltava a buscar a presença de Deus e Deus os restaurava, Deus os honrava, Deus os ungia e Deus os abençoava. Esse período que eu li aqui nessa noite, ele é um período de queda, ele é um período de crise em que os fiéis da nação de Israel estão na expectativa de que Deus faça alguma coisa em prol da sua obra. Embora, meus amados, os carnais desta época estavam fazendo descaso daquilo que era o mover do Espírito de Deus, os fiéis, eles estavam na expectativa do mover de Deus, para a glória do Senhor, em o nome do Deus eterno. E é nessa expectativa, meus amados e queridos, que aproximadamente 50 anos, aproximadamente meio século, os reinos que estavam divididos em norte e sul, tendo ao norte a sua capital Samaria e Israel, e tendo ao sul a sua capital Judá, aquilo que era, eu digo, Jerusalém, a capital de Judá, eles experimentaram uma espécie de prosperidade crescente e de grandes conquistas, muita prosperidade, muitas conquistas, muitas vitórias, até que gradualmente a nação do norte começou a cair num declínio moral sem precedentes na sua história. E reis como Jeroboão e outros reis de menos importância, entre 6 deles, fizeram uma queda do reino do norte sem precedentes, e o declínio moral, ele foi gravíssimo no reino do norte. Não há exemplo disso, mas no reino do sul, em Judá, ainda havia, meus irmãos, uma espécie, meus queridos e amados, de resistência ao pecado, e a nação de Judá, ela foi se segurando um tempo mais, passaram alguns anos, e a nação de Judá, como uma reserva moral, ela continuava segurando, e a presença de Deus continuava se manifestando em Judá, para a glória do nome do Senhor. É nessa época, meus queridos e amados, que a transigência novamente foi fazendo com que a nação do sul caísse em declínio, foi fazendo com que a nação caísse em pecado grosseiro, e uma crise sem precedentes teve lugar na história da nação, uma crise que atingiu todos os níveis de vivência da nação, por causa do pecado de Judá, diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E eu gostaria que vocês hoje parassem para ter mais ou menos um quadro, porque no capítulo número 1 do livro do profeta Isaías, ele vai dizendo que Deus revelou para ele uma figura de Israel, a partir de um homem extremamente doente. Ele diz que Deus mostrou para ele Israel como um homem cheio de ferida, um homem que desde o fio de cabelo da cabeça até a planta dos pés, era cheio de ferida, era cheio de pustemas, era cheio de furúnculos não espremidos. E Isaías diz: é assim que Deus está me mostrando a nação de Israel. Era tempo de crise sem precedentes na história da nação. Meus amados e queridos, quando a crise começou a se estender sobre Judá dessa maneira, ela começou a atingir todos os segmentos da vivência daquela nação. A crise, meus queridos, em primeiro lugar, ela era uma crise que atingiu a sociedade, porque a desigualdade social começou a ter lugar na nação de Israel. Os ricos oprimiam os pobres como jamais aconteceu. Era totalmente contrário
contrário à vontade de Deus, que disse em Deuteronômio capítulo 15, versículo 4, que o seu desejo era que não houvesse pobre em Israel, porque Deus é Deus de abundância e quer que o seu povo seja cheio de bênção e vitória. Essa crise, meus queridos, ela também atingiu a família, porque a história bíblica revela que as mulheres estavam abandonando a sua família em busca de prazer carnal extraconjugal, o que era o embrião do famoso movimento feminista que nós estamos vivendo nesses dias de hoje. Vocês querem saber de uma coisa? Hoje no território nacional brasileiro, exatamente na cidade da onde eu venho, meus queridos, nós temos uma incidência de imoralidade na família que é coisa até mesmo chocante. Eu recebi alguém lá em casa, o César, que está aqui conosco, e a gente foi até o mercado, e quando chegamos no mercado, a menina da padaria perguntou assim: vocês estão juntos? Eu disse: não, meu amigo, nós não estamos juntos, nós viemos juntos, mas nós não estamos juntos, porque hoje é fácil você chegar no lugar e ver homem com homem junto, amaziado, um querendo ser macho, outro querendo ser fêmea, e a podridão é a mesma. E eu estou pregando isso aqui porque o retrato de Israel se reflete na nossa sociedade hoje. Nós estamos vendo a mesma miséria se repetir diante dos nossos olhos, mas Deus estava projetando uma resposta para a crise. Deus estava projetando uma resposta para dar vitória ao seu povo, porque Deus não fica calado diante do diabo, Deus não vai ficar calado diante da crise, Deus não vai ficar calado diante da situação constrangedora. Aquele que crê nisso, por gentileza, levante a mão e diga glória a Deus. Essa crise, amados, ela veio se instalando dessa forma descomunal, desmesurada. Essa crise também, ela atingiu, meus queridos, ela atingiu tudo aquilo que era institucional em Israel. A crise era social, a crise era familiar, a crise era institucional, porque os sacerdotes nessa época se transformaram em bêbados, e além de serem bêbados, eles estavam oficiando por dinheiro, eles entregavam o talento que Deus lhe deu por troca de dinheiro, e isso estava incomodando ao Deus Todo-Poderoso, que disse: de graça recebeste, de graça dai. E se alguém aqui concorda, por gentileza, comece a glorificar o nome de Jesus com esse negócio. Mas essa crise não era só institucional, ela não era somente familiar, ela não era somente social, ela era também, meus amados, de cunho espiritual, porque havia o culto pagão que estava sendo tolerado na nação de Israel. Senhoras e senhores, enquanto o povo glorificava a Deus no templo, enquanto o povo adorava a Deus no templo, lá na caverna alguém adorava o diabo, lá no morro alguém acendia a vela para Babalorixá. E alguém está me perguntando agora: o que é que isso tem a ver com a nossa realidade? E eu digo que essa é uma repetição da história diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo o mesmo quadro, porque a imoralidade está na família, a imoralidade está nas instituições que já foram sagradas e santas, e que são hoje monumentos ao passado, simplesmente lembrando de um tempo áureo do período da sua história, quando quem sabe Deus visitou a essa instituição. Nós estamos vendo a mesma lenga-lenga diante dos nossos olhos, por causa da imoralidade da internet, que está diante dos nossos olhos diariamente. A gente tem que fechar os olhos quando vai para a tecla para ter algum tipo de informação. E eu vim aqui dizer nessa noite que no meio da crise Deus suscita valente, que é no meio da crise que Deus forja profeta, que é no meio da crise que Deus levanta gente comprometida, que é no meio da crise que Deus forja gente que tem chamada, que é no meio da crise que Deus faz milagre acontecer. Crise não é símbolo de derrota, crise é o laboratório do Espírito Santo para forjar profeta cheio do Espírito Santo, para fazer diferença nessa nação brasileira. E eu creio que eu estou falando para uma geração
que haverá de fazer diferença. Se essa geração está aqui, eu quero que levante a mão para o céu e comece a glorificar a Deus agora por um minuto. Levante a mão e glorifique a Deus. Deus jamais fez milagre em tempo de bonança. Deus jamais fez milagre em tempo de paz. Deus jamais fez milagre em tempo de alegria. Deus contraria as expectativas. É no tempo de crise que Deus faz os maiores milagres. Nenhuma nação produziu homem de qualidade no tempo de paz, mas no tempo da peleja, é no tempo da crise que Jeová suscita valente. E eu vim aqui para dizer que essa noite Ele vai suscitar valente aqui nesse lugar, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque os Gideões missionários, ele é o projeto de Deus para forjar gente cheia do Espírito Santo, gente doida de Deus, que vai abalar o inferno, que vai glorificar Jeová, que vai mudar essa nação. Aquele que vai crer, vai levantar a mão agora, vai dar glória a Deus, porque é hora de acontecer diferença na nação brasileira. Aquele que crê, levante a mãozinha, vai, diga glória a Deus. Ora xaraba xará calabachuraia. Oh, aleluia, aleluia. Quem é que está sentindo essa coisa boa aqui? Quem é que está sentindo? Levante a sua mão aí, diga glória a Deus. Diga glória, incomoda o seu irmão aí, sacode ele, sacode, diga Deus está aqui, Deus está aqui, diga Deus está aqui, sacode a ele, sacode, move ele. Não fica pensando que alguém vai ficar escandalizado se você fizer avião, não, Senhor. O que interessa é fazer no Espírito Santo. A gente fica escandalizado é com adultério, a gente fica escandalizado é com pecado, a gente fica escandalizado é com a mentira, a gente fica escandalizado é com a inveja, mas de dar glória a Deus, quem fica escandalizado é o diabo, e deixa ele se escandalizar, deixa ele ficar escandalizado, porque aqui é lugar de glória de Jeová. Levante a mão para dar glória. Dê um abracinho aí no seu irmão e diga: a vitória é nossa. Vai. Urabacalabachuraia, xarabatanaia, racalabachura. Olha lá a glória de Deus, olha lá a glória de Deus, olha aqui a glória de Deus, olha aqui a glória de Deus, olha aqui a glória de Deus, olha ali a glória de Deus, olha ali a glória de Deus. Eu tenho gente aqui que está comigo, eu tenho gente comigo aqui, que tem gente que tem Deus na vida, que vai dar glória a Deus aqui, que vai abalar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. E foi neste contexto de declínio, neste contexto, meus amados e queridos, de declínio terrível, que a palavra de Deus declara, meus queridos e amados irmãos, que uma luz começou a raiar em Judá. Uma luz começou a ter lugar em Judá, aleluia, porque de repente, meus queridos e amados irmãos, segundo o livro de Crônicas, capítulo 26, versículos 1 a 23, declara a história de um menino que o povo tomou e fez assentar no trono em Judá para que reinasse. Da idade de 16 anos, esse menino se assentou. O seu pai tinha morrido em
vem uma conspiração nojenta, e a história da Bíblia declara que esse adolescente com 16 anos começou a reinar, e a palavra de Deus declara que 55 anos esse rapaz reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jecolias, e a palavra de Deus declara que este rapaz, ele era o 10º governante em Judá, e começando a reinar, a palavra de Deus declara, pastor Alexandre, no versículo número 5 do capítulo 26 do 2º livro de Crônicas, que Uzias se deu a buscar ao Senhor Deus de Israel, nos dias de Zacarias, entendido das visões de Deus. Esse rapaz começou a buscar a Deus, porque, senhoras e senhores, Deus estava levantando uma luz administrativa em Judá, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aquele que crê, diga glória a Deus. Meus amados, levantaram esse menino, e a história da Bíblia declara que esse rapaz se deu a buscar a Deus, chamado Uzias. A palavra deu-se a buscar significa um ato contínuo, um ato da vontade, um ato da voluntariedade, um ato de espontaneidade contínua, busca da presença de Deus. E em resultado da sua busca, Deus começou a abençoar a vida de Uzias. A palavra de Deus declara que Uzias começou a prosperar como jamais um outro rei vinha prosperando em Israel. Na medida que ele buscava Jeová, Jeová o honrava. Na medida que ele buscava a presença de Deus, o Senhor Deus o enchia da sua glória e lhe dava vitória. Primeira grande expressão de vitória do rei Uzias, diz a história bíblica, que significa que ele pelejou contra os filisteus, que eram os piores inimigos da nação de Israel. Os venceu totalmente, venceu aos filisteus, edificou cidades dentro da própria Filistia, porque Deus estava com Uzias e o nome do Senhor tinha sido glorificado. Ele derribou as muralhas de Gate, de Jabiné e de Asdod, as principais cidades da Filistia, edificou cidades dentro do território inimigo, e Deus o honrava, e o nome do Senhor era glorificado. Senhoras e senhores, ainda diz a história que Uzias, ele além de vencer os filisteus, ele começou a vencer os povos meunitas, ele começou a vencer os arábios, e a história diz que os amonitas traziam presente para Uzias, porque Deus o estava honrando e o nome do Senhor era glorificado. Enquanto Uzias tinha vitória bélica lá fora, enquanto ele vencia a batalha lá fora, ele providenciou uma reforma agrária dentro da nação de Israel, de maneira que ele tinha o recurso vindo das suas próprias mãos, sem precisar importar recursos de fora. Ele, diz a Bíblia, que ele fez uma reforma agrária sem precedente, porque ele, diz a Bíblia, ele era dono de muito gado, ele era dono de muitas vinhas. Diz a palavra que ele tinha boiadeiros, que ele tinha vinhateiros, que ele tinha agricultores, porque ele era amigo da agricultura. Enquanto vencia lá fora, pastor Alisson, aqui dentro ele se fortalecia. Uzias era um verdadeiro gênio militar, tudo como resultado de buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Na medida que ele buscava, Deus o honrava. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Uzias acabou possuindo os equipamentos bélicos mais avançados da sua época. Ele tinha uma máquina de engenheiros bélicos a seu dispor, que jamais teve um monarca em Judá, de maneira que esses engenheiros geraram para Uzias os equipamentos mais avançados em armas daquela época.
ele edificou torres na cidade de Jerusalém. Essas torres eram extremamente altas e ele via o inimigo ao longe. Depois ele edificou instrumentos de guerra que atingiam muito longe com pedras grandes e grandes flechas. E a história declara que o nome de Uzias voou e a sua fama subiu tão alto que chegou até as portas do Egito. Todo mundo queria ouvir a Uzias, porque ele era um verdadeiro sucesso. Porque enquanto o homem está na presença de Jeová, Deus honra e o seu nome é glorificado. Aquele que crê nisso, levante a sua mão mais uma vez e glorifique o nome do Senhor. Ainda, meus queridos e amados, este homem, meus queridos, a sua fama voou de uma forma tão grande, Deus o honrou de uma maneira tão gloriosa, queridos, que eu posso, pastor, nessa noite, sem errar, eu posso dizer que se Uzias vivesse hoje, se Uzias vivesse nesses dias que a gente está atravessando, ele certamente estaria estampado na revista Forbes toda semana, ele estaria estampado na revista Newsweek todo santo mês, ele estaria arrastando centenas de milhares de pessoas no seu Twitter, porque ele era um verdadeiro sucesso administrativo, um verdadeiro gênio militar, um verdadeiro vencedor em toda a batalha, porque o nome do Deus eterno estava sendo glorificado na sua vida. E no meio desse negócio, no meio dos seus grandes, no meio daquele aparato todo, no meio daquela máquina que Uzias era a peça principal, ele tinha um rapaz que era seu primo mais novo. Ele tinha um rapazote ali no meio, chamado Isaías. E a história da Bíblia nos dá uma ideia clara, pastor Adão, de que Isaías, ele era na verdade um sucesso refletido do primo mais rico. Ele na verdade, ele era resultado do sucesso de Uzias. O sucesso verdadeiro nunca foi de Isaías. Ninguém pode entender Isaías se não entender Uzias. Uzias era o primo mais forte, era o rei de Israel, era um cara honrado, era um cara que estava nas entrevistas internacionais, era um cara que fazia parte da Organização das Nações Unidas, se vivesse e seria hoje. E o primo mais pobre, ele estava ali no meio dos seus grandes, profetizando. Era como se Uzias fosse uma árvore frondosa, muito frutífera, e Isaías fosse um galinho da árvore ali no meio. Era como se Uzias fosse uma máquina extremamente poderosa, e o Isaías fosse uma pecinha da engrenagem. Isaías estava no meio de uma estrutura. Se o primo grande cresce, ele também cresce. Se o primo grande é famoso, ele vai na onda. Ele tinha tudo, esse rapaz tinha tudo, ele tinha o que era bom, mas Deus não queria só o bom para ele, Deus queria o excelente para ele. Deus tinha um negócio diferente para ele. Eu vim aqui para dizer alguma coisa para alguém que está engendrado numa estrutura. Nós vivemos uma estrutura bem montada, chamada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Jamais visto uma estrutura eclesiástica segundo a nossa história e segundo o nosso exemplo. É difícil se mover se Jeová não se move. E tem alguém aí na estrutura, escondidinho, está na sombra de alguém. Mas eu vou te dizer alguma coisa: na hora que Jeová quiser te exaltar, ele desmonta a estrutura, ele desmonta tudo para a glória do seu nome, e ele te levanta para a sua glória. Aquele que crê, levante a mão, levante, 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 diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Eu não quero dizer alguma coisa aqui porque eu fico chocado, e a minha esposa diz: não seja mal educado, ela fica me corrigindo, não seja mal educado na plataforma, não diga aquela coisa que tu diz. Mas às vezes eu fico nervoso, porque eu chego na igreja e eu vejo alguém que parece que ouve a palavra e não quer dar glória a Deus, parece que tem vergonha de dar glória a Deus. A minha filha hoje me disse: pai, não diz essas coisas na plataforma. Mas eu vou ser obrigado a dizer que tem gente aqui que era cachaceiro antes de servir a Deus e não tinha vergonha, caía na sarjeta
sarjeta e não tinha vergonha, fumava maconha e a baga ficava que nem um chinês e não tinha vergonha, torcia pelo timinho e não tinha vergonha, saía vestido de baiana no carnaval, botava seio postiço e saia, raspava as pernas e não tinha vergonha, era traficante de droga e não tinha vergonha, era miserável e não tinha vergonha, e está aqui agora, batizado no Espírito Santo, o nome no livro da vida, e parece que tem vergonha de dar glória a Deus. Pelo amor de Deus, levante essa mão aí para dar glória. Quem é que está sentindo essa coisa boa que eu estou sentindo aqui? Quem é? Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante. Faz um negócio de criança, faz uma coisa de criança. Coloca a mão na cabeça de quem está mais perto e diga: receba alguma coisa de Deus aí agora. Irabadara calabadara shuraya. O varão de Deus, o varão de Deus, o varão de Deus, o varão de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O pastor Cizino disse alguma coisa aqui. Como é que eu não vou pedir para dar glória, meu pastor? Como é que eu não vou dizer para esse povo gritar, meu pastor? Se eu vejo o tempo que eu não servia a Deus, eu berrava na rua para o diabo. Como é que eu não vou berrar para Jesus? Eu berrava lá no campo de futebol. Como é que eu não vou dar glória para Jesus? Eu berrava para o diabo. Como é que eu não vou berrar agora para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que me tirou da lama, que me tirou da desgraça, que me libertou, que me curou, que me deu uma esposa fiel, que me deu 3 filhas lindas e um ministério, e eu que estou aqui agora, eu tenho que dizer: da glória! Fica em pé aí para abraçar o seu irmão. Fica em pé para abraçar o seu irmão. Fica em pé e abrace a ele aí. Abrace a ele aí. Diga: é hora de receber mais. Mais. Fica em pé aí para abraçar. Oh, aleluia, aleluia. Olha lá a glória de Deus. Olha lá a glória de Deus. Olha lá a glória de Deus, olha lá a glória de Deus. Vai ficar difícil de pregar daqui para frente. Vai ficar difícil de conter esse povo daqui para frente. Essa é a marca dos Gideões missionários da última hora. Deixa a língua virina se levantar. Deixa a linguarudo se levantar. Deixa filho do capeta se levantar. A glória de Deus está nesse lugar. E conversa encerrada. Quem é que concorda? Levante a mão para dar glória agora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tome o seu assento, mas não para de dar glória. Eu ainda tenho mais 10 minutos, meu pastor. Eu ainda tenho mais 10 minutos que o Senhor me deu. Eu vou ficar nos meus 10 minutos aqui. Aleluia, 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 aleluia. Quem é que está sentindo essa coisa boa que eu estou sentindo aqui? Pelo amor de Deus, manifeste, diz alguma coisa, faz alguma coisa. Pula, grita, se chacoalha, belisca alguém, dá um tapa em alguém, mas um tapa santo. Não murmura, mas seja cheio do Espírito essa noite. Porque no meio da crise, lá estava Uzias como instrumento, lá estava o primo mais pobre como profeta, que era um reflexo da glória do grande Uzias. Lá estava ele. Olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. A glória de Isaías era emprestada. A glória de Isaías era emprestada. A glória de Isaías era reflexo do primo rico. Sabe o que eu quero dizer? Ele tinha costa quente.
quente. Isaías tinha costa quente. Ele podia profetizar do jeito que ele quisesse, ninguém dizia nada, porque ele era primo do rei. Ele podia passar no semáforo vermelho, que ninguém ia dar multa, porque ele era primo do rei. Deixa eu dizer outra coisa: Isaías tinha prestígio, Isaías tinha finança garantida, Isaías, ele tinha reflexo do rei. Ninguém tocava no primo do rei, ele era o priminho do rei. Ele profetizava livremente, ele fazia o que queria. Aleluia. Escute o que eu vou lhe dizer da vida do Isaías. Se ele vivesse hoje, deixa eu dizer algumas coisas. Primeiro, ele teria seguro de vida em grupo. Segundo, ele moraria nas melhores casas de Brasília. Terceiro, ele teria um carrinho por parte do Congresso Nacional. Eu vou arriscar assim uma X6 BMW. Deixa eu dizer outra coisa: ele teria internet Wi-Fi, ele teria um tablet Galaxy de alta geração, ele teria guarda-costas lutadores de arte marcial que estivesse protegendo. Ele só usaria sapato de pelica e couro de jacaré. Ele era o cara, ele era o cara. O seu Twitter arrastava muita gente. Ele era o primo do rei, a sua glória era emprestada. O prestígio de Uzias crescia, e Isaías ia na onda e no vácuo da glória do primo rico, até que um dia, a palavra de Deus declara que a estrutura começou a se desmontar. Porque diz a história da Bíblia que o rei Uzias continuava, pastor Adão, na senda do sucesso, meu querido, mas ele não soube administrar o sucesso que Deus colocou na sua mão, não soube administrar a glória que Deus tinha colocado na sua mão. Eu não quero lembrar de nomes aqui que o senhor também lembra, porque o senhor sabe muito mais do que eu. Eu não quero lembrar de ministérios, eu não quero lembrar de gente grande que se foi embora, porque não soube administrar a glória de Deus, e não soube permanecer na humildade que Deus lhe tivera concedido, lhe tirando do lixo, tirado do lixo, tirado de detrás da ponte, tirado de detrás da quadrilha. Jeová exaltou, mas caiu em transgressão por causa do orgulho. Eu vim aqui dar glória a Deus, porque o Senhor tem me guardado e tem guardado você. E se você ainda não deu glória a Deus, dê glória a Deus de gratidão nessa noite, porque Ele tem matado a tua fome, tem matado a tua sede, te livrou do diabo, escreveu teu nome no livro da vida, vai te arrebatar a glória, Ele vai te levar para a glória. É hora de dar glória a Deus agora. Quem pode, levante a mão e dê glória agora, 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 agora. Olha os... A palavra de Deus declara que Uzias vai até o templo e ele tem o desejo de oferecer incenso, coisa que não competia para o rei. E diz a história da Bíblia que Azarias, que era sumo sacerdote, junto com 80 homens valorosos e valentes, disseram a ti, rei Uzias: não compete oferecer incenso, coisa que pertence somente aos filhos de Arão. Isso não será para a tua glória nem tua honra da parte do Senhor. Sai daqui. E a Bíblia diz que Uzias, irado, quis resistir aos sacerdotes, e de repente a lepra lhe saiu à testa, porque Deus feriu Uzias por causa da sua soberba. A história declara que Uzias saiu do templo naquele dia leproso, o seu ministério se encerrou, a sua glória se terminou, o poder de Uzias foi embora, porque foi soberbo e não pôde administrar a glória de Deus. Eu vou dar glória a Deus por uma coisa, e quero só dar um toquezinho, porque eu não vim aqui para ofender colega de ministério. O meu negócio aqui é falar
palavra de Deus sem ofensa a ninguém, porque todos estamos juntos aqui para a glória do nome do Senhor. Mas deixa eu dizer um pouquinho aqui, um negocinho só. Eu dou glória a Deus ainda pela vida do Uzias, porque quando ele ficou leproso, ele mesmo se deu conta e caiu fora. E quanta gente que ainda está leprosa e não sai da boleia, quanta gente que está leprosa e não sai, não entrega, não tem coragem de dizer: eu estou leproso, eu tenho uma doença miserável. Eu vou te dizer uma coisa: eu conheço um Deus que é especialista em curar lepra. Eu tenho um Deus que é especialista em curar lepra. Aquele que vai crer nisso, eu quero que dê glória a Deus bem alto agora, e glorifique a Jeová, e abrace o seu irmão aí, porque ainda falta 5 minutos de mensagem. Abrace a ele aí, abraça! Ah, meus irmãos, o que dizer, meu pastor Alisson? O que dizer a isto? O que é que aprendemos, meu pastor? Que enquanto um homem busca a presença de Deus, a vitória é real. Primeiro vitória nas regiões celestiais, para depois nas regiões físicas. Primeiro vitória no monte, para depois no vale. Primeiro vitória com Deus, para depois com os homens. Primeiro vitória nas regiões celestiais, para depois regiões geográficas. Enquanto o homem busca Deus, o Senhor o honra e lhe dá vitória. Segunda lição: precisamos administrar a glória que Deus colocou na nossa vida, porque o que diremos nisso nessa hora? Senhoras e senhores, quantas instituições, quantos grupos, quantas associações e denominações que se levantaram e ruíram por causa do orgulho, quantos ministérios, quantas igrejas, quantas culturas que se levantaram e ruíram por causa do orgulho. Deixa eu perguntar, pastor Francisco, deixa eu perguntar, aonde é que está a grande Babilônia? Aonde está a grande Babilônia, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que Nabucodonosor, passeando no palácio, ele disse: não é para minha glória que eu edifiquei essa grande cidade? Cadê Babilônia? Hoje é só ruína. Aonde é que estão a cultura do Egito? Que se José não tivesse descido e administrado o Egito, ele seria só ruínas hoje. Aonde estão, meus queridos e amados senhores, as culturas gigantescas do planeta, que se levantaram e ruíram, porque Deus simplesmente se afastou e os deixou como monumento do passado? E o que eu vou dizer da minha igreja? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer, meu pastor? O que eu vou dizer da minha igreja? O que eu vou dizer, meu pastor, da minha igreja? O que eu vou dizer, pastor? O que eu vou dizer, meu amado? Porque em tempo de centenário, quando era pra gente estar unido, quando era pra gente dar glória a Deus junto, quando era pra gente abraçar todo mundo junto, o mesmo Deus e o mesmo Senhor, os irmãos estavam divididos. A gente já não sabe de que lado está a glória. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a glória de Deus ainda está na humildade. A glória de Deus ainda está na humildade. A glória de Deus ainda está na humildade. Aquele que crê, levante a mão e diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. O que eu vou dizer do grande Estados Unidos da América do Norte? O que eu vou dizer? Que caiu o orgulho americano. As torres gêmeas do World Trade Center vieram abaixo, porque estavam esquecendo que o Deus eterno os levantou como nação-chave nesse planeta, a maior nação evangélica do mundo. Caiu o orgulho, porque Deus estava mandando dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora eu paro um minuto nesses últimos momentos para dizer uma coisa: e os gideões? E os gideões? Essa obra, meus amados, não nasceu em Camboriú. Essa obra nasceu em Imbituba. Essa obra que nasceu em Imbituba,
Porque nós ouvimos o nosso patriarca que contar para nós aqui, naquele dia que nós estávamos aprendendo, os pregadores aqui, nos contar, 4 mulheres entraram lá, entraram para evangelizar uma família chamada Bernardino. Lá entraram aquelas mulheres cheias do Espírito Santo e começaram a evangelizar uma família no canto de Imbituba, uma família daquela gente que ainda fala oi tio, daquela gente dos pescadores do canto da Barra. Foi de lá que Deus plantou uma semente no coração de um menino. Esse menino não sabia, mas era a chama que ia abalar o planeta Terra. A chama missionária veio de lá. Lá vem pastor Cisino Bernardino, lá vem ele para Camboriú. Aqui, meus amados, ele se contata não é com doutores, ele não se contactou com doutores, nem se contactou com teólogos. Eu encontrei ontem um dos grandes dos Gideões ali embaixo, sentadinho numa cadeira, cabelinho branco, só me olhando. Eu disse, o senhor não é o irmão fulano? Disse, sou eu mesmo. Quantos deles já estão por aí pelo cantinho? Essa obra não começou com gente grande, começou com gente pequena, começou com pescador, começou com gente simples que veio para fazer diferença. E eu quero glorificar a Deus aqui. Quem é que pode dar glória? Quem é que pode dar glória? Pelo amor de Deus, continue dando glória. Levante a mão para dar glória. Fica dando glória um minuto só. Fica dando glória. Fica dando glória. Fica dando glória. O que eu vou dizer agora, meu pastor? O que eu vou dizer agora? Aleluia. Começou com gente pequena, já passou essa visão por César Furtado, que foi para a glória, passou essa visão por Clides Burinelli, passou essa visão por Clides Bernardi, homens iletrados, cheio do Espírito Santo. Eu vim aqui para dizer alguma coisa. Enquanto o espírito de humildade estiver aqui, a glória de Deus operará. Enquanto o trabalho e a missão, Deus haverá de prover. Enquanto Deus estiver no controle, o diabo vai calar a boca. Enquanto houver humildade nessa plataforma, a glória de Deus vai tomar conta. Em quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, levante a mão, dê glória agora, dê glória agora. Fica em pé, fica em pé, fica em pé, fica em pé para dar glória. Outro dia eu continuo a mensagem que ela ainda não chegou no meio. Aleluia, 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 aleluia. Uma coisa eu vou dizer para você: Isaías entrou no templo sem chão, Isaías entrou no templo sem futuro, Isaías entrou no templo no meio da crise, Isaías entrou dizendo chegou ao fim, mas Jeová disse nada. Agora é que vai começar a minha glória, agora é que vai começar a minha glória, a hora de avançar é agora. Alguém entrou aqui dizendo chegou ao fim, casamento chegou ao fim, ministério chegou ao fim, o sonho chegou ao fim. É papo furado do diabo. A tua vitória chegou agora. Quem é o que crê? Levante a mão para dar glória. Levante a mão para dar glória. Abane, 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 abana. Pastor Sérgio, abrace, fica abraçado aí com o seu irmão, por favor, por favor, por favor. Terminou o tempo. E glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Tem alguém ouvindo para dar glória? É mais doce do que o mel.
que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Vamos junto! Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aonde? No teu colo, ó Altíssimo. Eu quero vocês junto comigo agora. Não há ferrolho, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. É o quê? É escudo para o que nele crê. Hora de levantar a mão, hora de abanar para o céu. Nada chegou ao fim, não, Senhor. A vitória começou agora. A vitória começou agora. A vitória começou agora. E eu sei o que eu estou dizendo. Abrace aí seu irmão. Abraça ele. Abraça ele aí, abraça. É noite de milagre. Nem importa que se feche. Vocês, ei! Que fique. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para o que nele crê. Levante a mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga a vitória é minha. Diga a vitória é minha. A vitória é minha. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Olha lá a glória de Deus, olha lá a glória de Deus, olha lá a glória de Deus, olha ali a glória de Deus, olha a glória de Deus, olha a glória de Deus. Sabe o que é que eu estou entendendo? É que esse povo vai sair daqui fazendo coisa de criança, eles vão sair daqui falando o famoso ABC do Espírito Santo. Quando falar assim, ó, A, vai dizer assim, ó, adoção do Espírito. B, bênção do Espírito. C, comunhão do Espírito. D, dom do Espírito. F, fruto do Espírito. G, guiado pelo Espírito. H, habitação do Espírito. I, iluminado pelo Espírito. J, justificado pelo Espírito. L, louvor do Espírito. M, movimento do Espírito. N, novidade de vida do Espírito. O, operação do Espírito. P, poder do Espírito. Q, quebrantamento do Espírito. R, regeneração do Espírito. S, santificação do Espírito. T, temor do Espírito. U, unção do Espírito.
V, visão do Espírito. Z, o zelo do Espírito de Deus está aqui nessa noite. Abrace o seu irmão e diga: vitória nossa!